Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para tratar de tema bastante importante que tem a edição de recente precedente que merece a nossa atenção. Trata-se, na verdade, da sistemática do julgamento dos recursos extraordinários especial repetitivos e os seus efeitos. Basicamente, reentender como isso se dá. Veja que, antes de tratar do precedente que gostaria de destacar, eu gostaria somente de recordar aos amigos as previsões mais importantes relacionadas a esses julgamentos e a essa afetação. O artigo 1036 do novo Código, aliado ao parágrafo 1º, são bastante importantes, eles fazem às vezes do que já havia sido previsto no velho artigo 543C do CPC de 73, mas no novo Código a afirmação que se dá é a seguinte, diz o texto: sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá aquilo que nós chamamos de afetação, para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observando o disposto no regimento interno, portanto, do Supremo e do STJ. Para fechar esse aspecto importante, eu queria falar um pouquinho sobre o parágrafo 1º, que nos explica como se dá o movimento de afetação. Diz o parágrafo 1º: o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal selecionará, portanto é seu dever processual, selecionar dois ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados então para o Supremo ou ao STJ para fins de afetação. E essa afetação então gerará, como diz o dispositivo, a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes de julgamento, quer sejam individuais, quer sejam coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Então, essa é uma previsão bastante importante que destaca toda a sistemática. Então, o presidente ou o vice-presidente do tribunal local, aquele que tem, portanto, a gestão da estrutura administrativa do tribunal, fará a seleção desses dois ou mais recursos que representam a controvérsia que se repete, na verdade. Faça a seleção, remete-se esses recursos para a superior instância, quer o STJ, quer o Supremo, a depender da temática, para que esses tribunais então façam a definição da tese a ser aplicada nos casos concretos. Em consequência disso, antes do julgamento dos demais que estão abaixo, portanto, que ainda não foram julgados, outros recursos idênticos sobre a mesma questão serão então simplesmente sobrestados. Então, eles terão o sobrestamento do seu andamento para que se possa aplicar a tese que foi definida em cima nos tribunais ao que está evidentemente em questão. Então, será uma forma, na verdade, bastante interessante de resolver múltiplas questões idênticas de forma uniforme. Essa é basicamente a ideologia. Mas o precedente que nós queremos trazer aqui é o seguinte, e a questão que poderia ficar é: essa suspensão que nós estamos, esse sobrestamento, essa suspensividade que nós estamos vendo aqui, ela se aplica só aos demais recursos que ainda estão nos tribunais locais, ou também se aplicam aos demais especiais ou extraordinários que já estão em trâmite no STJ? Será que é isso? Posso aplicar? Não posso? De que modo isso se dará? E exatamente a resposta vem aqui. Portanto, a Corte Especial do STJ, ela afirmou o quê? Afirmou o entendimento de que o comando legal, agora estou abrindo aspas, o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, e esse é o caso, nos termos do artigo 543C do velho Código, que equivale ao que nós acabamos de ver aqui, ao 1036 e parágrafos, somente é dirigida aos tribunais de segunda instância e não abrange aos recursos especiais já encaminhados ao STJ. Então, o que o STJ afirmou nesse precedente, que já vou dar os dados, inclusive, para quem tiver interesse? Afirmou que o sobrestamento atinge a todos os demais recursos pertinentes àquele debate, aquela tese que vai ser firmada nos tribunais locais ainda. Se já estiver o recurso especial no STJ, este sobrestamento não o atinge, permitindo que ele possa ser julgado independentemente daquele recurso que está sendo evidentemente decidido de modo repetitivo e que impôs o sobrestamento aos demais.
Esse precedente, super interessante, está aqui, para quem quiser e tiver a curiosidade, no agravo regimental, no agravo interno, né? No ARESP, número 691349. E aqui, o relator foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, né? E esse recurso, portanto, foi julgado em 27 de 2 de 2018, bastante recente, e publicado agora, próximo no dia 9 de 3 de 2018. Portanto, reafirmando o que disse o tribunal afirmou que a suspensividade que nós estamos aqui entendendo, né, o sobrestamento, em casos de repetitivo, se aplicam única e exclusivamente àqueles recursos que ainda estão nos tribunais de segunda instância e não abrangem os recursos especiais que já estão encaminhados para o STJ. Tese bastante importante, significativa, que vale aqui a nossa referência. Um forte abraço e até a próxima.